Nós vamos nesta noite aprender sobre a verdadeira comunhão lá na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 2. Quero dizer para vocês, meus irmãos, que Deus chamou a cada um de vocês para uma vida de comunhão com Ele, comunhão com seus irmãos. Deus nos tira de uma vida de solidão. Você não precisa viver sozinho nesse mundo. Deus deu o Espírito Santo para que não fôssemos órfãos. E Deus nos encaminha para que vivamos em comunidade, em igreja, refletindo o amor de Deus por nós. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículo 2. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 2. Assim diz as Escrituras: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou a nós, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com Deus o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Vamos orar para que sejamos edificados pela palavra do Senhor. Nosso Deus, nós queremos pedir ao Senhor, humildemente, que nós estejamos sendo iluminados pelo Espírito Santo, para que nós possamos entender as palavras do Senhor, e para que elas produzam frutos, mudanças, produzam crescimento espiritual, desejo de viver o plano do Senhor, o propósito do Senhor. O Senhor sabe, Deus, que nós temos um inimigo interno que é o nosso próprio eu, e ele não quer, e assim também esse mundo, como o diabo, não querem que nós tenhamos uma vida plena na presença do Senhor, uma vida de entrega ao Senhor, mas que o Senhor esteja quebrando todas as barreiras do Senhor até nós. Quebre, Deus, tudo aquilo que possa impedir da Tua palavra penetrar o nosso coração. Prepara o nosso coração para que a palavra entre, para que ela frutifique. Que o Senhor, ó Deus, faça com que o Teu Evangelho chegue em nós com poder, o poder do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus amados irmãos, como eu falei no início do nosso culto, nossa igreja está comemorando 28 anos de organização. Mas a igreja está sendo plantada aqui em Beltrão, pelas atas que eu tenho conhecimento, desde 1960.
79. E como o Abner orou, agradecendo pelas lutas e pelas vitórias, a Igreja do Senhor em Beltrão, como em tantos lugares, teve suas dificuldades, mas também está de pé, graças ao Senhor Jesus. Deus nos chama a viver uma vida frutífera, e Jesus mesmo disse que sem Ele nada podemos fazer. Quando nós nos aproximamos como igreja, nós precisamos entender que Deus nos chama a termos uma vida de amor cruciforme. Você olha aqui para a cruz que está atrás de mim e você vê uma haste na vertical. Essa haste na vertical fala do relacionamento que nós temos com Deus através de Jesus Cristo. Jesus Cristo adentrou a história para nos fazer filhos de Deus. Nós merecíamos ser condenados por Deus, mas Deus enviou o seu Filho para pagar pelos nossos pecados. Essa outra haste que está na horizontal fala a respeito do nosso amor mútuo, da nossa relação que nós devemos cultivar, uma relação na qual nós nos dedicamos uns pelos outros, na qual nós nos dispomos a servir a igreja, servir e amar a igreja do Senhor. Essa é a disposição que nós precisamos lutar em oração, para que o nosso amor se manifeste nos nossos relacionamentos dentro do povo de Deus. Porque quanto mais as eras vão se passando, mais a igreja é tentada a viver uma vida secularizada. E nessa vida secularizada, o individualismo impera. Cada um busca seus próprios interesses, suas próprias necessidades e esquece de que Deus te chamou para viver uma vida de compromisso com o teu irmão. Essa pessoa que está atrás do teu banco, ou que está do teu lado, ou que está na frente de você, ou que está na sua diagonal, ele foi comprado pelo sangue de Jesus e Deus te chamou a ter uma vida de comunhão. E o que enfraquece a comunhão verdadeira entre nós e Deus e a comunhão verdadeira que nós podemos ter com os nossos irmãos? Por que não temos facilidade de vivermos como uma família, de vivermos e nos doarmos uns pelos outros, de nos arriscarmos, de sofrermos uns pelos outros? Porque muitas vezes nos falta convicção do Evangelho. Na época que João escreveu essa carta, na década de 90 do primeiro século, a igreja estava sendo ali na região da Ásia Menor, principalmente, estava sendo bombardeada por uma falsa filosofia religiosa chamada gnosticismo. Gnosticismo vem da palavra conhecer, mas o conhecer que essa filosofia pregava era um conhecer esotérico. Eles acreditavam que havia uma maneira de conhecer a Deus de uma forma mística, de uma forma não pelas escrituras, não pela palavra do Evangelho, alguma forma sobrenatural de conhecer a Deus que lhes daria libertação espiritual. Eles, influenciados pelo neoplatonismo, acreditavam que havia uma dualidade na natureza humana. E eles acreditavam que a carne, o corpo era mal e que a parte espiritual era boa. Por isso que se desenvolveu em muitos centros do passado a ideia de que o celibato era mais importante, era melhor do que ser casado, porque o casamento falava de coisas da carne, enquanto o celibato, o sacerdote celibatário, ele estava numa condição espiritual superior. Os espirituais eram chamados de pneumáticos, porque eles estavam assim numa condição superior. Outra coisa que eles defendiam é que Jesus não poderia ser um homem real. Então alguns defenderam que ele se pareceu com um homem real, mas ele era apenas uma materialização, como no Antigo Testamento Deus aparecia para Abraão, Noé, Jacó, Isaac, e que ele não teria realmente morrido na cruz. E outros defendiam que, na verdade não, Jesus era um homem normal, nascido do casamento de José e Maria, mas que no dia que ele foi batizado, Cristo veio sobre ele, quando o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba,
e antes dele morrer, porque eles não aceitavam que alguém tão santo como Cristo fosse sofrer, porque o corpo era mau e a carne e o espírito era bom, eles diziam que antes dele morrer, Cristo saiu de Jesus. Então houve uma divisão. Todas essas ideias, doutrinas de demônios, elas levavam a extremos. Alguns desses gnósticos, eles acreditavam que para que você pudesse se aproximar de Deus, você precisava levar uma vida sem nenhum tipo de abastecer nenhum apetite carnal. Mas no caso da carta que João escreveu, a região de João, eles estavam num outro extremo, o extremo da libertinagem. Eles acreditavam assim, que como o corpo era mau, mas o espírito estava intacto na sua pureza, eles acreditavam que não importava o que você fizesse de errado, se você enganasse as pessoas, se você mentisse, se você se prostituísse, se você fizesse o mal, se você invejasse as pessoas, isso não importava, porque seu espírito estava revestido, e se você tivesse esse conhecimento esotérico de Deus, então não importava o que você fizesse, porque você estava bem com Deus. Isso era um ataque à doutrina de Cristo, à doutrina do pecado e à doutrina de Deus. E por isso que aquela igreja estava sofrendo. Um dos nossos maiores problemas, meus irmãos, para mantermos a comunhão, é a nossa falta de convicção doutrinária. João escreve para responder essas falsas doutrinas, e ele começa dizendo: aquele que era desde o princípio. Para João é claro, para o apóstolo João é claro que Jesus, ele é o Filho eterno de Deus, que existia antes da fundação do mundo, que é Deus com Deus, é o Verbo que está com Deus, e por meio dele todas as coisas foram criadas. João defende que o cristianismo verdadeiro fala da divindade de Cristo. Se Cristo não fosse Deus, ele não poderia vencer o castigo de Deus, o pecado e a morte. Mas João também diz que as suas mãos apalparam, os seus olhos viram, eles contemplaram o Senhor, eles tocaram o Senhor. Em Lucas 24:39, Jesus aparece para os discípulos ressurreto, e os discípulos ficam assombrados com a visão de Jesus depois de sua morte, e muitos estão como se ele fosse um fantasma. E Jesus disse assim: me toquem, me abracem, se aproximem de mim. Por quê? Porque um espírito não tem carne e osso como vedes que eu tenho. Então João está declarando assim: nós o vimos, nós o ouvimos, nós o contemplamos, nós o apalpamos. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, cheio de graça e cheio de verdade. Então Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, o eterno, entrou no tempo e no espaço para nos trazer a salvação, e para ser o Senhor, e para manifestar a sua vida. Não existe cristão verdadeiro que não crê que Jesus Cristo é Deus. Se você crê que Jesus Cristo é simplesmente um homem iluminado, que é um tipo de anjo, que é um tipo de ser espiritual, que dá exemplo apenas, você não é cristão. Cristianismo é a certeza de que Jesus Cristo é Deus. Cristianismo é a certeza de que Jesus Cristo veio ao mundo e se fez homem para pagar pelos nossos pecados. Se ele não fosse homem, ele não poderia assumir as nossas culpas, o nosso pecado. Cristianismo verdadeiro é alguém que se entregou por nós para pagar, e isso que é o Evangelho. O Evangelho é uma declaração de vitória. O Evangelho não é uma série de conselhos que Deus te dá para mostrar assim: você deve fazer isso ou aquilo, ou deixar de fazer isso ou aquilo para ser aceitável
para ganhar créditos diante de Deus. O Evangelho é a declaração de vitória, de que o Filho eterno de Deus entrou no tempo, assumiu a nossa natureza, assumiu a nossa culpa, Ele assumiu a nossa morte, venceu a nossa morte, venceu o pecado, para nos dar a vida eterna, comunhão com Deus, comunhão com o povo de Deus. Os apóstolos, eles testemunharam isso, e eles foram comissionados a proclamar, como eles mesmos dizem, como João disse. E nós temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. A comunhão que surge na igreja, a comunhão que vem de Deus, é por quê? Porque a palavra do Evangelho foi ministrada a nós, e Deus nos chama por essa palavra a termos uma vida com Ele, uma vida de comunhão com os apóstolos, a mesma experiência que eles tiveram visualmente, com o seu tato, com os seus ouvidos, é a mesma experiência que é ouvida a você pelo Evangelho. Por isso que não tem outro jeito, meus irmãos, de nós termos comunhão com Deus e comunhão com a igreja, se nós não estivermos firmados no Evangelho. Comunhão verdadeira só existe se você leva a sério a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus não tem como ter comunhão com Deus. Errais porque não conheceis as Escrituras. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus. Se você não é apegado, se nós não somos apegados à palavra de Deus, se nós não estamos abastecendo a nossa vasilha da palavra de Deus, se o Evangelho de Cristo não está firme nas nossas convicções, qualquer tipo de teoria pode ameaçar a tua fé e pode te levar para longe de Deus. Se você não é uma pessoa que estuda a palavra de Deus, você pode ser levada pelo que hoje eles chamam de liberalismo teológico, que é uma fé no homem, que é uma fé de que o homem pode melhorar por si mesmo. Jesus deixou claro que sem Ele nada você pode fazer. Se você não tiver a fé firmada no Evangelho, qualquer culto sincretista vai levar você para longe de Deus. Qualquer pastor que aparecer na televisão dizendo assim: coloque uma rosa em cima da televisão, se ela não cair vai ser ungida. Coloque um copo de água em cima da televisão, se ele não cair e queimar a televisão, aquela água é abençoada, e você toma e fica tudo bem na tua vida. Você vai cair na mentira. Por quê? Porque você não está firmado no Evangelho. Você está se parecendo com aquele mago chamado Simão, que quando ele viu os apóstolos impondo as mãos sobre as pessoas e elas recebendo o Espírito Santo, ele disse: quanto você quer, Pedro, para me dar esse poder? Crentes místicos são crentes que estão distantes da palavra de Deus, e você precisa se comprometer com o Evangelho, precisa estudar o Evangelho. E por que a igreja muitas vezes se divide e redivide e faz tantas vezes falta de união? Porque não estamos firmados no Evangelho. Você tem certeza do que você crê? Você tem certeza da doutrina que você segue? Você tem certeza dos pontos doutrinários que a Bíblia te manda defender? Ou para você estudar é coisa da carne? Deus te chama a estudar, meu irmão. Não tem outro caminho. Cristão verdadeiro precisa estudar a Bíblia, precisa estudar o Evangelho, precisa ser firmado na rocha. Se você não gasta tempo, se você não está apegado, e eu sei que é muito fácil isso acontecer com qualquer um de nós, se arrependa. E Deus está ali te dando 2, 3 Bíblias, 4, 5 Bíblias tem na tua casa. Deixa de deixá-las fechadas. Para de só dar beijinho na Bíblia. Para de olhar para a Bíblia só de canto de olho, e abra essa Bíblia e leia os Evangelhos. Comece com João, depois comece Mateus, Marcos, Lucas e João, volta Mateus até Apocalipse.
Leia de novo Mateus até Apocalipse e volte a ler do Antigo Testamento, Gênesis até Apocalipse. E você vai se fortalecer espiritualmente. E nós vamos ter uma igreja diferente e unida e fortalecida no Evangelho. Então centralize o Evangelho. Se nós queremos ter uma igreja que tenha comunhão verdadeira, nós precisamos de compromisso com o Evangelho. Se você não tiver compromisso com o Evangelho, não haverá unidade cristã, não haverá unidade com Deus. Segundo, do versículo 5 ali ele diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando João fala que Deus é luz, isso me lembra quando Isaías, no ano da morte do rei Uzias, foi ao templo orar. E quando ele foi ao templo orar, ele teve uma visão de Deus, mas ele não pôde ver a Deus, porque os querubins que estavam na presença do Senhor cobriam todo o Senhor e cobriam suas próprias faces para não verem o Senhor. E clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E então Isaías ficou aterrorizado com aquilo. Ele pensou: eu vou morrer. Ele disse: eu vou morrer porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. A santidade de Deus é uma luz tão impactante que ela mostra a nossa imoralidade, ela mostra a nossa pecaminosidade, ela ataca o nosso pecado. Quando você anda na luz do Senhor, você será confrontado com o impacto da santidade de Deus. Quando você contempla Deus pelo Evangelho, quando você contempla Deus pelas Escrituras, Deus impacta a tua vida. A luz invade teu coração, e ao invadir o teu coração, ela escancara a tua necessidade de admitir que você é um pecador incapaz, que você não consegue mudar pela tua força, que você precisa do milagre de Deus. Mas se você diz que mantém comunhão com Deus, e você está andando deliberadamente nas trevas, você está mentindo, e você não pratica a verdade. Não há como a luz do Senhor Jesus, do Senhor Deus te tocar, e o braseiro do Senhor, o anjo vir e tocar a tua boca e transformar o teu coração, e você continuar falando os mesmos palavrões. Não tem como você continuar vivendo a mesma vida em pecado. Não tem como você continuar vivendo logrando os outros, chantageando os outros, pensando imoralmente dos outros, se achando melhor do que os outros, se orgulhando. Quando a luz do céu entra, por isso que nós cantamos um hino aqui: deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer, abra o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti raiar. Nós precisamos da luz de Cristo em nós, para nós vivermos em santidade. Verdadeira comunhão é fruto da busca pela santidade. Deus nos chamou a vivermos uma vida para Ele, Ele não te chamou para o pecado. Viver no pecado é igual você achar que teu estômago aguenta comer pedra. Teu estômago não foi feito para comer pedra. Teu estômago não foi feito para comer esterco. Teu estômago não foi feito para comer porcaria. E você não foi feito para o pecado. O que nos afasta de Deus e nos afasta uns dos outros é a nossa incoerência. É dizermos que somos do Senhor, mas vivermos nas trevas.
Viver na luz não é ser perfeitão, meus irmãos. Viver na luz é ter um relacionamento que confronta o pecado, que quer viver uma vida diferente. É um relacionamento que entre nós somos claros em mostrar as nossas fraquezas, mostrar que somos falhos, mostrar que precisamos uns dos outros para levar a carga. Os falsos mestres do tempo de João diziam assim: o pecado não vai infiltrar lá no teu espírito se você tiver um conhecimento especial de Deus. Mas, porque eles acreditavam que a carne era má, o material era mau e o espiritual era bom. Mas quantas gramas pesa o diabo? Quantos quilos tem o diabo? O diabo não tem estrutura física. O diabo é espírito. E ele é essencialmente mau. O mal vem de dentro, e nós precisamos da purificação que há em Jesus, no sangue de Jesus, para que os nossos pecados sejam lavados e se neutralize os efeitos do pecado em nossa vida. Nós precisamos que Ele derrame seu sangue sobre nós, para nos purificar de todas as nossas transgressões. E aí então haverá a verdadeira comunhão entre cada um de nós. A verdadeira comunhão é fruto de crentes que reconhecem sua incapacidade para agradar a Deus, crentes que admitem que são pecadores e que precisam da misericórdia de Deus em Jesus Cristo, no seu sangue, para andarem juntos. Não é um bando, não é um museu de santos, é um hospital de pecadores. A igreja só anda bem se nós entendermos que somos um hospital de guerra, e que à medida que vamos sarando das nossas feridas do campo de batalha, nós voltamos para a frente da batalha e ajudamos outros, e não deixamos os nossos irmãos caídos no campo de batalha. Se você não entender que você está num hospital de campanha, no hospital de guerra, você perde de vista a comunhão verdadeira, e você vai se afastar do rebanho. E ovelha isolada é petisco do lobo. Ovelha isolada é comida de animais selvagens, certo? Então, se você se afasta do rebanho, você está correndo muito perigo. E no final, aqui no versículo 8, ele vai falar de um outro ponto, além de que a verdadeira comunhão é fruto de levarmos a sério o Evangelho, além de que a comunhão é fruto de buscarmos a santidade, a verdadeira comunhão é fruto do tratamento do pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Existem pessoas que defendem uma perfeição, que depois que elas entraram na igreja, elas não cometem mais pecado. Quero dizer para você, meu irmão, que isso é mentira. Você está acreditando numa mentira. Deus, Ele deixa bem claro para nós, que quanto mais você andar com Deus, mais Ele vai fazer uma radiografia da tua alma, e você vai ver mais pecados, e pecados mais sutis, e pecados mais entranhados dentro de você. Quanto mais você andar com Deus, vai ficar cada vez mais claro que você é um pecador que precisa da misericórdia de Deus. Então, quando as pessoas elas tentam ocultar os seus pecados, elas tentam se esconder numa aparente espiritualidade elevada, num conhecimento elevado, seja teológico, seja de qualquer coisa, ela está indo para o buraco. Líderes que tentam atenuar o pecado e dizer assim: não vamos falar de pecado, teu pecado não é tão grande assim, você é o coração do amor de Deus, você é o tesouro de Deus. Eles estão levando você para o buraco. Quem quer exaltar o teu ego, quer a tua carteira. Quem quer exaltar o teu ego, quem não quer jogar luz sobre o pecado, quer simplesmente um bando de bajuladores. A palavra de Deus não quer um bando de bajuladores. A palavra de Deus quer que nós levemos o pecado a sério, que nós reconheçamos a nossa pecaminosidade através da confissão dos nossos pecados.
Se você fez um pecado que não afetou ninguém, se você fez um pecado teu e que você sabe, que Deus sabe, confesse esse pecado diante de Deus. Abra a tua alma diante de Deus. Deus, Ele quer que você chegue na presença dEle. Não adianta você tentar melhorar para ficar bonzinho. Você não vai melhorar, você precisa confessar esse pecado hoje. Se você tem um pecado com Deus, abra teu coração. Você não precisa vir no pastor, não precisa vir no evangelista, no presbítero, no diácono. Você pode falar para Deus. Agora, se você tem um pecado que prejudicou alguém, você precisa confessar esse pecado para essa pessoa. E você precisa demonstrar arrependimento diante desse pecado. Agora, se esse pecado ele caiu em domínio público, como foi o pecado de Davi, você precisa se retratar publicamente. Você precisa deixar claro. E no caso de Davi, a restauração dele não foi imediata. Consequências vieram do seu pecado. E nós precisamos esperar no Senhor pela nossa restauração. A igreja precisa lidar com o pecado público e precisa de demandas que façam com que esse pecado seja tratado da maneira correta. A igreja precisa tratar pecado como pecado. E a confissão, ela é algo para que nós sejamos purificados, para que nós sejamos perdoados. Deus nos promete que se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Deus é fiel porque Deus prometeu que se você se voltar para Ele e confessar os teus pecados, Ele lança teus pecados para longe, Ele joga teus pecados lá nas profundezas do mar, num lugar onde ninguém pode pescar esses pecados de volta. Ele joga nas profundezas do mar. E Jesus levou ao mar da morte os teus pecados. Ele é justo, porque Jesus pagou pelos teus pecados, Ele deu sua vida. Deus não fez simplesmente assim, agora que Ele está chorando pelo pecado dele, vamos fazer de conta que nada aconteceu, vamos fingir que está tudo bem, vamos colocar uma pedra sobre o assunto. Não, Jesus disse para o seu Filho vir até aqui e derramar a sua vida pelos nossos pecados. O perdão de Deus é justo porque Ele custou a vida do seu Filho, derramamento de sangue. Não foi um perdão banal, um perdão da boca para fora, foi um perdão eterno. E nós precisamos entender que a confissão não é para que você diga assim, eu estou confessando, então agora eu posso pecar. É normal pecar. Olha o que ele diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ele está dizendo assim, você não pode viver como se o pecado fosse normal na tua vida. Pense, você quer ir para Curitiba, se você furar um pneu já é chato, furar 2 pneus indo para Curitiba já é triste demais. Agora você imagine ter que trocar 6 jogos de pneu para ir daqui a Curitiba. O que tem nesse pneu? Ele é feito de balão? Se o pecado é algo que constantemente está sendo tratado como normal na nossa vida, meus irmãos, então talvez nós não nos arrependemos de verdade, talvez nós não nos convertemos de verdade, talvez nós não entregamos nossa vida a Jesus, talvez nós estamos ocultando pecados que estão prejudicando a nossa vida espiritual. E Deus nos chama a voltarmos, porque é um engano. E quando você diz que não tem pecado, você faz Deus de mentiroso. Nós temos um advogado diante de Deus, que sabe tudo o que você passa, que sabe melhor do que você a tentação que você passou. E é o melhor advogado, um advogado que não cobra nada para te defender. Ele não vai pedir teu dinheiro, ele não vai pedir tua poupança. Jesus não vai pedir teu dinheiro. É um advogado que pega uma causa perdida. Você e eu somos uma causa perdida, meus irmãos.
Não tem como alguém defender nós. Qualquer advogado aqui na cidade só ia pegar a nossa causa para ganhar dinheiro, porque ele sabia que ia perder. Não ia ter jeito. E é um advogado que assume a tua culpa, que leva. Qual de vocês, por mais amigo que vocês fossem, se vocês fossem advogados de alguém, vocês chegariam num cara que cometeu um crime que merece morrer na cadeia? Você chegaria lá e diria assim: eu pago no lugar dele, eu dou a vida no lugar dele? Ninguém. Nem pelo filho de vocês fariam isso, ou dificilmente fariam. Jesus fez isso por você. Jesus deu a vida por você. Jesus pagou tudo por você, para que você tenha uma vida de comunhão com Deus, para que você tenha a verdadeira vida eterna. E todo aquele, em qualquer lugar do mundo, que crer no Senhor Jesus, pode ter seus pecados cobertos pelo sangue de Jesus, pode ter seus pecados lavados por Jesus. Deus te chama a confessar teus pecados. Deus não está lá esperando com uma vara bem grandona, dizendo assim: vem aqui confessar o teu pecado que você vai levar um arrepio de mim. Deus está esperando você com a sua misericórdia. Agora, não banalize a confissão, porque é muito fácil você dizer: eu estou confessando, eu estou confessando, eu estou confessando. Não é fácil lutar contra o pecado. Você acha que quando Jesus foi colocado na cruz, o pessoal teve dó dele, disse assim: ah, tadinho, ele vai para a cruz, coitadinho de Jesus? Não, eles mataram com toda a violência e com toda a determinação. É isso que você deve fazer com relação ao teu pecado. Paulo diz em Gálatas: crucifique o teu pecado. Você não pode ter dó de você mesmo, e você precisa se voltar para Deus, para que o Espírito Santo te conduza. É isso que nós precisamos. Então nós precisamos entender que o verdadeiro cristão, quando ele peca, isso não é bom. O Felipe foi lá para o Rio Grande do Sul e ele lavou várias casas que a lama ela cobriu as casas. A Leonice também foi lá, o Volney também foi em outra região. E é um trabalho lascado, mas eu acredito que quando as pessoas elas veem aquela casa limpa de novo, dá um afago, dá um consolo para elas. Não é fácil ver a construção de uma vida, às vezes, ser condenada, ser tomada de lama. Mas eu acho que nós deveríamos pensar nisso com relação à nossa alma, porque às vezes a nossa alma está atolada na lama do pecado. Estamos num tremedal de lama do pecado e nós não temos a mesma lamentação. Nós achamos que está tudo bem, que não tem nada a ver. Mas você precisa da purificação de Jesus desesperadamente. Você não pode fingir que o pecado não é pecado. O que tem acontecido hoje? As pessoas têm dado justificativas para o pecado. Ah, é porque eu tenho déficit de atenção, é porque eu tenho TDAH, é porque eu tenho depressão, é porque eu tenho um problema no rim, por isso que dá esse problema, eu tenho uma compulsão. É verdade que isso acontece? Acontece. Mas o caráter moral é uma questão de pecado. Pecado é pecado, não importa se grande ou pequeno. Todo pecado é um câncer na alma, e nós precisamos lutar contra o pecado. Então, meus irmãos, se nós queremos ter verdadeira unidade, nós precisamos, em primeiro lugar, levar a sério o quê? O Evangelho. Você precisa estudar o Evangelho, você precisa se comprometer com o Evangelho. Segundo, se nós queremos ter comunhão verdadeira com Deus e com os nossos irmãos, nós precisamos buscar o quê? Santidade. Terceiro, se nós queremos realmente ter comunhão verdadeira com Deus e comunhão verdadeira com os nossos irmãos, nós precisamos tratar o pecado em Cristo Jesus.
Não dá para deixar passar o pecado como se ele fosse algo banal. Deus quer que você tenha vitalidade, que você seja vivo, que você seja determinado, que você gere vida por onde você passa. E se nós não tivermos essa verdadeira comunhão com Deus e com os nossos irmãos, a gente vai passar ao contrário de vida, a gente vai passar morte para as pessoas. Nós precisamos viver pelo Espírito. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Vamos nos colocar em pé para cantarmos ao Senhor, nos prepararmos para a ceia do Senhor.